Se você achou ele bonito, moderno, mas descobriu que acabou, a gente tem uma novidade igualzinha pra você. Calma, meninos, mas é claro que eu não estou falando de vocês. A Telezil lançou mais um Gran Pátio novinho pra você. 2 quartos, área de lazer completa, elevador e espaço para split. Agora, mega bônus de até R$10 mil e ainda tem subsídio do governo. O sucesso continua. Gran Pátio é da Telezil. Estamos de volta esta semana entrevistando a deputada federal Tereza Nelma, que é a primeira mulher a coordenar a bancada federal de Alagoas. Sem dúvida nenhuma, um feito importante, mas que para ela termina sendo uma coisa absolutamente comum. Eu brincava com a deputada Tereza Nelma, quando ela aqui chegou, ela é imparável, não consegue, enfim, estacionar num lugar e simplesmente permanecer. Eu deixei como indagação, deputada, o fato de que o Congresso Nacional precisa reassumir o protagonismo que teve e foi fundamental, por exemplo, na reforma da Previdência, sim, nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. A senhora acredita que é possível manter esse protagonismo? Torço para que esse protagonismo aconteça, ele dê continuidade. Acho um pouco difícil pelo novo panorama, pelo panorama que se apresenta, quando a gente vê os comentários e as situações das eleições, tanto da Casa, tanto da Câmara como do Senado. Falam em gastos, né, numa ordem muito grande, que se esse recurso fosse voltado para os estados, para suas necessidades e até mesmo para a aquisição de vacinas, nós não estaríamos tão aquém da necessidade do mundo como nós estamos, realmente apresentando que somos um país subdesenvolvido, que a gente não está conseguindo acompanhar essa necessidade. Ontem eu via, Ricardo, e me preocupava como é que até agora só 7 milhões de pessoas, né, foram vacinadas. Quando 200 milhões de pessoas vão ser vacinadas? 211 milhões de brasileiros, né? A nossa população. Então, é muito preocupante. Eu torço e quero contribuir para que o Congresso tenha um protagonismo que Rodrigo Maia conseguiu dar esse viés tão forte que foi no nosso país. O momento nosso ele é muito complexo porque, além da crise econômica, que é seríssima, a crise ética, que é outra, né, muito forte, nós temos a pandemia que, de uma certa forma, nos paralisa, né? Algumas pessoas dizem que eu não tenho medo. Eu tenho medo, sim, só que eu suplanto esse medo com a vontade de fazer, com a coragem de fazer, mas dizer que é como se nós estivéssemos no mundo irreal. Você para e a economia. Como você vai sobreviver? Eu tenho falado... Esse é um dilema terrível. E vai ficando cada vez mais difícil. Difícil. Eu tenho falado muitas vezes como equilibrar, Ricardo, a vida, o seu CPF com o CNPJ da economia. Como você pode caminhar juntos? Se você você se arrisca a adoecer. É uma doença que veio para matar. É um vírus que agora tem suas variantes, né, que é muito mais contagiante, né? E é preocupante esse momento que a gente vive agora. O presidente da República muitas vezes aparece como uma figura atabalhoada e não é assim que eu vejo. Eu acho que essa agenda que ele propõe cotidianamente é proposital e termina, de certa forma, quer dizer, envolvendo e gastando a energia da sociedade, inclusive a energia política do Congresso Nacional. Tirando o foco. Pois é. O foco principal. Ele se volta para o pessoal dele. É proposital. Hoje a gente já entende que não é assim aleatoriamente, não. Entende, Ricardo? Eu acredito que isso tudo é muito programado, muito ensaiado, entende? Porque tira o foco. Aí você está preocupado com a questão da reforma administrativa, com a questão da reforma política, aí lá vem ele com uma tirada fora do eixo. Que parece fora do eixo, né? Que parece. Mas mobiliza a turma dele. Mobiliza um grande exército que parece que estão surdos, né? Que não estão vendo o que está acontecendo. Que quanto mais você fala de uma forma de brincadeira, você quer invalidar todo o processo da ciência, como o seu presidente faz com o nosso país, com a população, mais gente tem morrido.
Quantas famílias hoje estão, né, no desalento, chorando, e o presidente sai com cada situação que você fica olhando assim, quando ele vai perceber que o que ele faz é muito prejudicial? Eu acho que ele percebe. Eu acho que ele percebe. É consciente. E essa negação dele, né, se espalha pelas redes sociais através desses militantes, né? Enfim, bolsonaristas. É muito triste como eles continuam, né, numa luta inglória, muitas vezes eu vejo. E a gente precisa se organizar mais. Precisa compreender melhor esse processo que está acontecendo, porque o Bolsonaro, ele tem, de uma certa forma, desestabilizado o emocional de muitos, de milhares de pessoas, entende? Porque como? Você vai ver agora a questão do armamento, né? Dos decretos de armas. É um absurdo, são mais de 12. Quase toda semana sai um. Você sabe o que tiveram? Eles fazem os decretos sem justificativa. Porque a população não está acompanhando, as pessoas não estão vendo, está se administrando um país através de decreto e de MPs. Como é que é isso dentro do Congresso, entre seus colegas? O que é que você ouve, enfim, sobre essas manifestações do presidente? É uma coisa oportunista de uma parcela, evidentemente, do Congresso segui-lo, ou essas pessoas também acreditam que ele tem razão? Acreditam, uma grande parte, tá certo, é motivo de boas risadas, tá certo? É motivo de falas, muitas vezes extemporâneas, lá no plenário, mas falta é como a gente estava conversando antes, ele foge o foco do que você estava discutindo e você vai para aquelas coisas que não tem sentido, uma discussão entre um ministro, uma discussão pessoal, o problema da família, e você perde o grande foco, que é a situação do Brasil, de como nós vamos sair dessa situação da pandemia. E seremos dos últimos países a sair dessa situação da pandemia. Que situação a nossa, né? Ele vivia falando naqueles remédios que não têm sentido, cloroquina e ivermectina, à luz do Trump. Trump caiu, tá? E ele continua meio perdido, agora é através de outras situações locais. O remédio de Israel agora. Agora o de Israel, né? Mas o de Israel fez sua lição de casa. Está, né? Fazendo muito bem. Muito bem. E nós? Só conversa ele. E aí desestabiliza. Quando você não tem uma boa orientação, um bom líder, que diz, vamos por aqui, muitas vezes não se vai. Imagina... É cortina de fumaça, não é? Não? Todo dia ele faz isso com todos os brasileiros, né? E aqueles menos desavisados, aqueles que querem o oportunismo do momento, que é fazer a hora, né? Uhum. E não investir para que as políticas elas sejam muito mais duradouras e efetivas. Uma coisa, Ricardo, que eu estou muito preocupada é com o desmonte das políticas sociais. Você viu agora há poucos dias, a senhora ministra Damares colocou uma portaria que nos preocupa bastante, que é rever o Plano Nacional de Direitos Humanos. Impressionante. Sem a participação da sociedade civil. É só o grupo interno. E num momento de pandemia, em que as pessoas não podem se mobilizar em torno do... a gente não pode, não tem como, tem que correr, ou você vai correr atrás dessa discussão, ou pode morrer, porque a pandemia está aí. Você é invisível, é um inimigo invisível, não entende que nós estamos numa verdadeira guerra. Nós estamos numa guerra, né? E aí você vê esse desmonte, agora, nós vimos essa semana, chegou agora a MP 1034, que é para diminuir o valor dos carros, dos veículos para pessoas com deficiências, sabe? Direitos já adquiridos, entende? Como você vai conseguir um carro no valor de 50, de 70 mil, totalmente equipado? Automático. Uhum. Não existe. É para polemizar, eu tenho certeza disso. São esses desmontes que têm nos preocupado muito. Eu vou fazer um intervalo, mas eu tenho curiosidade para saber como é a sua relação hoje com o PSDB, seja no nível local, seja no plano nacional. Você andou se mobilizando juntamente com vários deputados, né, contra os objetivos, me parece, do João Dória, né, de controlar o partido. A gente volta daqui a pouquinho. Até já.